Domingo da Misericórdia, instituída pelo Santo Padre, o Papa São João Paulo II, lembrando das aparições de Jesus a Santa Faustina Kowalska no interior da Polônia, onde o Senhor disse àquela religiosa: mande pintar uma imagem tal qual você tem a visão, como essa que nós temos aqui à direita do nosso altar. E nessa imagem, aqueles que venerá-la com amor, devoção, ensinou as orações todas conforme encontramos nos diários de Santa Faustina, obtenham a minha proteção e a salvação. Jesus manifesta a sua misericórdia tocando no peito, mostrando as chagas abertas, e sai ali como que raios de sangue e água como o da cruz, manifestando o seu amor bondoso, misericordioso por cada um de nós. Aqueles raios simbolizam a água do batismo que lava e purifica, do sacramento da confissão que nos regenera quando pecamos novamente, adultos com o uso da razão, e também a Eucaristia, o sangue e o corpo de Cristo, que é o nosso alimento, fruto do perdão, do amor misericordioso de Deus por nós. E no quadro ele mandou escrever: Jesus, eu confio em vós. Deve suscitar em nós, todas as vezes que olharmos para esse quadro, esse sentimento de confiança no amor misericordioso do Senhor. Uma vez eu estava em uma casa na zona rural, era padre novinho, era uma casa muito simples de adobe, não era nem rebocada, o chão era batido, e uma senhora lavava roupa, batendo ainda a roupa naqueles batedores, que era feito de um casqueiro de madeira, e lavava a roupa em um pneu, em uma bacia de pneu. E uma criancinha dela de uns 7, 8 meses aproximadamente, meia raquítica, brincava debaixo de um pé de manga, arrastava-se para lá e para cá, vestido com uma roupinha de flanela, cabelinho bem assanharanhado, e ela brincava com o ossinho de uma coxinha de frango, e põe aquilo na boca, passava no chão, passava na boca, passava no chão, uma vida muito natural e comum para aquela época. E aquela criança, bem raquítica, desprovida de roupa, toda suja, brincava ali, livremente, a mãe lavando a roupa. Eu conversava com essa mãe, e ela parou de bater a roupa e dava atenção para mim. De repente a criança desequilibrou, estava encostada e bateu a cabeça no chão. E ela gritava, e ela chorava, mas chorava tão sentida, mas tão sentida, numa dor parecia tão profunda. E ela chorava e olhava para a mãe saiu correndo. Chegando lá, a mãe demorou a pegar um pouquinho, ela estendia os 2 bracinhos para a mãe e gritava, chorando com os braços estendidos para a mãe. Eu fiquei olhando aquela cena e era um domingo da misericórdia, era segunda-feira após o domingo da misericórdia. E foi a minha meditação do dia, aquela cena, porque me chamou a atenção e manifestou de fato qual é a situação de uma pessoa diante de Deus. Eu falei, muitas vezes diante de Deus, se não todas as vezes, se não constantemente, a gente está como aquela criancinha, desprovida de roupa, desprovida de alimentação, porque o ossinho já estava gasto, tinha sido insuficiente, toda machucada de tanto se arranhar, se arrastar pelo chão, mas feliz. E de repente ainda cai e machuca mais. E naquela dor profunda, ela estende as mãozinhas para a mãe e clama: me ajuda, socorro, me acode, está doendo muito, só a senhora. Outra pessoa não serviria para aquele momento de dor tão profunda. Quando nós falamos da misericórdia de Jesus Cristo, é algo parecido, porque a palavra misericórdia significa coração que se volta para o miserável, coração de Deus que se volta para o miserável. O miserável sou eu, é você, somos todos nós. Não miserável no sentido comum que nós conhecemos aqui na nossa cultura, de uma pessoa que é suvina, mão de vaca, pão dura, como nós falamos. Isso não é miséria, isso é pobreza de espírito, isso é egoísmo. Mas é uma pessoa que diante da fragilidade da vida, das dificuldades da vida, das dores da vida, das percas da vida, das desilusões da vida, nas insuficiências da vida, diante dos limites da existência humana, que não consegue e não encontra em ninguém força e amparo, ela olha para Deus como essa criança, estende os bracinhos, todo sofrido, e clama:
misericórdia, Senhor, misericórdia. E o Senhor bondoso olha para nós, com seu coração bondoso, estende os seus braços, toca em nós. E Ele enxuga as nossas lágrimas, consola o nosso coração, ilumina a nossa mente, nos coloca de pé, nos dá força e nos ajuda a caminhar nessa terra, enquanto não chegar o momento de nos encontrarmos com Ele definitivamente. Essa é a realidade da misericórdia. Quando nós falamos em misericórdia de Deus, teve até o ano da misericórdia, muitos pensam que é só pecado, o pecado, o pecado. O pecado é uma dimensão de miséria, na qual apresentamos a Deus e esperamos o seu perdão. Mas a dimensão mais profunda é dessa realidade de limitações humanas, de dores, angústias, sofrimentos e percas, etc., a qual nós nos reconhecemos sem nada diante de Deus. E repito, como aquela criancinha desprovida, estendemos os braços. Talvez você já viu uma criancinha chorando, estendendo os braços para a mamãe ou para o papai. Nós somos daquele jeito, constantemente diante de Deus. Braços estendidos na aflição, clamando ao Senhor, piedade, olha para mim e me ajuda. Meus amados irmãos, amadas irmãs, no Evangelho de hoje também, Jesus sopra sobre os apóstolos na tarde da ressurreição. Receba o Espírito Santo. Esse Evangelho aqui é o fundamento de iniciarmos a festa do Divino Espírito Santo em Jaraguá, no domingo de Páscoa. Uma vez um bispo, Dom João, quando chegou na diocese, como foi a Páscoa? Eu falei, no domingo tem o início da festa do Divino, e ele disse aí, e a ressurreição, como que fica? Porque a festa do Divino é muito grande, é muito esplendorosa, chama muita atenção. Como se explica? Aí eu citei esse evangelho para ele e disse, é fundamento bíblico, é dogmático. O maior dom que Jesus conquistou do Pai com a morte e ressurreição foi o Espírito Santo. E quando ele ressuscita, e na aparição aos apóstolos, repito, no domingo de Páscoa, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. 50 dias depois, veio a efusão no cenáculo, a igreja nasceu, e aí sim, é a solenidade do Pentecoste, a grande festa devotada ao Divino Espírito Santo. Depois, uma outra consideração desse tempo pascal, associando a misericórdia de Jesus. Em um evangelho desses dias, os apóstolos tendo desanimado com a perca do Senhor, porque tinham tirado o Senhor, ele tinha falecido, morto, sepultado. Eles depositaram nele tanta confiança, esperavam ali um Messias libertador material, pensavam nele uma projeção social muito grande, e agora ficam frustrados. O que fazer? Pedro, chefe, falou, eu vou pescar, voltar à minha vidinha de sempre. Passou a euforia, ele entra no barco, lança as redes, vai pescar, e os outros discípulos dizem, eu vou também. Eles entram na barca, jogam as redes, não apanham nada, e Jesus se coloca na margem e diz, jogue do outro lado a rede, vai dar certo. Eles lançaram do outro lado, a pesca foi miraculada. Olha o símbolo da misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus. Sem Deus, sem a sua misericórdia, sem o seu amparo, sem a sua ajuda, as coisas não funcionam. E se a gente pensa que funciona, é um ato de vaidade e de ilusão muito grande, porque sem Deus nada podemos fazer, só podemos pecar. Para pecar não precisa contar com Deus, mas para fazer o bem, nós contamos com a misericórdia de Jesus Cristo. E se a gente trabalha sem Deus, não dá muito certo. Se a gente tem um projeto e não coloca Deus na frente, não dá certo. E se não der certo com Deus, é porque não seria bom para nós. E o bonito foi que quando aconteceu aquele milagre da pescaria miraculada, o discípulo amado gritou, é o Senhor, é o Senhor. Ou seja, se fossem vocês, estariam até agora lançando rede e não teria apanhado nada. É o Senhor. Essa palavra, o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, contando com a misericórdia de Jesus, ela é muito forte na nossa existência. Primeiro, quando as coisas dão certo com Deus, para a gente não cair na vaidade. Nossa, eu me empreendi em uma empreitada enorme de conquistar isso, com Deus, conquistei. Não foi mérito meu, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Eu tentei comprar determinada coisa, pus Deus na frente, deu certo, eu comprei, não, é o Senhor.
é o Senhor. Tudo o que acontece de bom, atribua a Deus. E se sinta humilde, miserável diante dele, não num complexo de inferioridade, num rebaixamento complexo de causar traumas. Algum psicólogo poderia até danar comigo, eu só ensino o povo a ser recalcado, a ser diminuído. Não é nesse sentido, mas no sentido da humildade, da simplicidade, dos anauins do Antigo Testamento que eu já falei aqui, a pessoa simples que depende de Deus e confia em Deus. Olhar sempre, se a coisa dá certo é porque Jesus está na vida, porque o Senhor nos ajuda. Então atribuir a Ele, sempre a Ele, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Está dando certo? É o Senhor que está me ajudando na sua misericórdia. Mas a gente precisa ver Deus também nos momentos difíceis, para contar mais ainda com a sua misericórdia, não desanimarmos, não perdermos a esperança e não jogarmos fora, talvez meia caminhada, ou mais de meia caminhada, rumo a algo que está prestes a ser atingido, e por alguma pessoa, por alguma circunstância, por algum motivo a gente desanima. Confia em Deus, põe Deus na frente e vai dar certo. Nesse domingo da misericórdia, eu em primeiro lugar, nas minhas misérias, todos nós miseráveis, estendemos as mãos, sofridas, com as nossas dores e angústias a Jesus misericordioso. E Ele se debruça sobre nós, e há de nos amparar, de nos ajudar, porque nós confiamos nele, no seu amor e na sua misericórdia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,